Olá pessoal, vamos hoje aí para mais um ponto de reflexão, né? Um tema que nós vamos falar hoje sobre amígdala cerebral na criança. Essa partezinha do cérebro, na verdade, ela fica escondidinha e ela tem uma propriedade de formação nos primeiros anos de vida dessa criança. Então, ao nascer até 1 ano, 2 anos de idade, ela tem uma função muito presente na relação de sentimentos, de conduta, de comportamento. E eu queria compartilhar aí com vocês essa relação do quanto a família e a escola também, porque hoje a gente sabe que a realidade das crianças é muitas vezes ir com 5, 6 meses para a escola, o que nós já falamos em vídeos atrás ali, que não é um malefício, é uma situação hoje da vida deles cotidiana, e também porque a escola tem esse conhecimento que eu quero passar para vocês em relação a esse desenvolvimento. Então, o que a gente tem que entender? Essa amígdala cerebral, ela é um pedacinho da mente que ela vai registrando as condutas que vamos fazendo com a criança. Então, por exemplo, a criança que chega na escola ou acabou de nascer ali com a mãe e começa a chorar porque ela precisa, ela está com um sentimento que é a fome, ela precisa se alimentar. Então, o primeiro passo desse registro da amígdala cerebral é executar para a criança: chore porque você precisa se alimentar, né? Então, a criança vai chorar. Se de uma forma ou de outra essa mãe demora para chegar até a criança, esse choro, na verdade, ele passa de ser um choro para ir ser um medo. Ele passa a ser um medo. A criança começa, então, internamente, emocionalmente, a representar um medo de que essa mãe não vai chegar para suprir a necessidade dela. Se essa mãe ainda assim demora, esse medo ele vai transpor uma raiva. Então, a criança vai começar a ficar com um sentimento de raiva grande. Então, o que acontece? É quando a gente percebe que o bebê começa a chorar mais forte, né? Ele grita, na verdade, ele nem chora, porque lágrima às vezes nem sai, mas ele chora muito alto, mas porque ele está representando ali uma outra fase que é da sobrevivência. Quer dizer, já passei do choro, ninguém me escuta, né? Passei de um medo, ninguém me aproximou, agora já entrou num outro sentimento, que é a raiva, não é? E aí dessa raiva, ela passa a virar uma angústia. Então, veja, tanto a família quanto a escola, existe a necessidade da gente entender na formação da criança que existe um processo mental. E esse processo mental, ele tem que ser sendo construído. Então, então já entendi. A criança chora, eu já tenho que atender ela automaticamente. Não, pelo contrário. A criança chora e tanto a escola quanto a família vai entender essa linguagem como uma linguagem desse desejo. Então, para esse processo não se tornar medo, raiva e angústia, que a gente sabe que depois disso, quando essa criança tiver lá os seus 6, 7, 8, 15, 16 anos, todo esse processo sai da amígdala cerebral e vai para o córtex frontal, que é a parte da nossa mente que vai lidar com as condutas, com os sentimentos, né, com as responsabilidades, com as virtudes, com as empatias, né? Então, para esse processo do córtex frontal ser firme e seguro,
há necessidade de um início, e o início é justamente nessa fase da criança. Então, atendê-la imediatamente não é a solução. Nós vamos ir norteando através da nossa segurança. Então, tanto a mãe ali, os pais, quanto a escola, precisa ir dando segurança para este choro. Ou, se essa criança tiver 2 anos e meio, que já processa uma linguagem e que ela consegue verbalizar através da fala o desejo, então o que nós vamos fazendo com ela? Nós vamos ir tratando essa questão, né, de formação. Então eu vou dar 2 exemplos aqui para ficar mais claro. Então, quando é um bebê, o bebê está chorando porque ele necessita da alimentação. A mãe, por vezes, está em algum lugar fazendo alguma coisa e vai se aproximar. Então, o que nós temos que fazer? Colocar muito claro para o bebê: espera, eu estou chegando, calma, não precisa ficar nervoso, eu não esqueci de você, eu estou chegando aí, eu só estou terminando uma coisa aqui, eu já vou te alimentar, não vou deixar de te alimentar. Então, muitas vezes a gente imagina que uma criança muito pequena, de meses, ela não processa mentalmente a escuta e de segurança dessa mãe, né? Então a gente pensa assim, não vou nem conversar com ela porque ela não tem esse amadurecimento. Na verdade, tem, e a gente está formando esse amadurecimento. O importante é essa mediação do adulto, né? Então ele está mediando para essa criança que ela está chegando para amamentá-lo, né? E o que vai fazendo com essa criança? Automaticamente ela não vai seguindo os processos de desespero, que são o medo, a raiva, a angústia, o desespero, né? Então, ela escutando a sua voz, o que ela acaba realizando? Eu já entendi. Ela está chegando, ela me ouviu, né? Ela me ouviu. Eu também estou escutando ela, né? Então, há uma relação ambígua aí, tá? Então, a criança, a gente fala que ela vai começar a ter um sentimento de pertencer, né? Então, assim, ó, eu já pertenço a essa família, ela está escutando o meu desejo, as minhas necessidades, e ela vai chegar. Quando essa mãe chegar até a criança, então essa mãe vai dizer para a criança, para o bebê: tá vendo? Eu falei para você, era só você esperar um pouquinho, eu ia chegar aqui para atender às suas necessidades, não o seu desejo, as suas necessidades. Então, essa amígdala frontal, na verdade, ela vai se fortalecendo de segurança, de eu pertenço a um ambiente, eu pertenço a essa família, que lá na frente, com seus 16, 17, 18, 19 anos, que vai para o córtex frontal, que aí ele vai normatizar, né, os desejos, o não seguir o grupo de amigos que, vamos lá no bar beber, né? Então, aí o que o adolescente faz? Eu vou com você, mas a Maria vai com as outras, né? Que a gente brinca, né? Então, assim, a Maria vai com as outras, vai com o grupo, mas porque ele não tem nada pertencente. Para ele, tudo bem se ele ir com aquele grupo, se ele voltar para casa, se ele ficar onde ele está, não é? Então, assim, a gente precisa transpor para a criança desde bebê, né? E ir aumentando isso conforme a idade. Isso a gente vai trabalhando. Com 2 anos, a mesma coisa. Existem as crises e nós vamos norteando e conversando com ela, fazendo com que ela perceba que ela faz parte daquele ambiente. Porque lá na frente ela vai ter segurança de dizer para os amigos: não, hoje eu não vou lá no barzinho, não, hoje eu vou para minha casa, hoje eu vou descansar, vocês vão fazer coisa que não condiz com aquilo que eu penso, eu vou voltar para o meu porto seguro, não é? Então é onde os pais começam a entender que o desenvolvimento dessa fase toda vai transpor um resultado lá na frente,
né? Então, vamos deixar registrado aqui hoje para a gente repensar e para a gente pensar que tudo começa numa parte do cérebro que chama amígdala cerebral. Então, o que temos que fazer? Temos que ir norteando para a criança segurança, porto seguro. Você pertence a. Então, conversa, vai falando, vai sintonizando, né? E isso no decorrer da fase de idade dela. Para quê? Para lá, a partir dos 12 anos, que a gente inicia uma adolescência, ela tenha segurança em saber as suas escolhas. Por quê? Porque automaticamente essas funções passam da amígdala para o córtex frontal, que é onde hoje, enquanto adultos, nós temos ele que vai nortear a nossa vida no certo ou no errado, nas nossas condutas, ok? Então vamos pensar disso, compartilhe o nosso canal, né? Passa para frente, divulgue, nos ajude a divulgar o canal. Sempre é bom as pessoas irem escutando, né? Mesmo que seja uma mensagem rapidinha, mas fica a semente. Nossa, uma hora ou outra acontece um fato, lembrei do vídeo, converso com alguém, vou te passar um vídeo, escuta, né? E pensa sobre ele. Eu acho que essa é a nossa função. Ok? Não esqueçam de inscrever no nosso canal e de tocar o sininho aí para você receber toda semana, tem um assunto novo para vocês. Um beijo para todos.